Nós estamos falando de Sardes. Tem fama de que vive, mas está morto. Eu temo que a igreja brasileira esteja com fama de viva e já não esteja mais viva, esteja agonizando. E nós precisamos, irmãos, voltar para o pequeno caminho. O pequeno caminho. Sair das avenidas, sair das passarelas e andar pelo antigo e estreito caminho da oração e da confissão. Sem Deus, jamais conseguiremos. Sem Deus, nada podemos fazer. O número de divórcios de cristãos, o número de filhos de crentes que se desviam é assustador. O número de pastores que abandonam o ministério não é abandono a Jesus, não. Esse é um número novo de pastores que, olha, vou para o banco, desisto. E a gente precisa entender que nada disso aqui mudou. A luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra potestades espirituais que habitam neste mundo tenebroso. Amém? Amém. Abra comigo a sua Bíblia. Gente, mas eu estou feliz. Vocês estão... amém. Amém? Amém? Nós estamos falando de coisa séria, mas nós estamos falando de filme de terror. Não estou botando terror em alguém? Não. Mas temor é bom. Amém? Salmo 51. Salmo 51, vamos começar pelo versículo 12, como ponto central e de partida para a nossa mensagem. Amém? Amém? Posso ouvir um amém alegre? Amém. Amém. Agora senti que eu não estou sozinho. O pessoal vai ficando calado. E parece que eu estou sozinho aqui, rapaz. Salmo 51, versículo 12 e 12, por enquanto. Vamos ler juntos? Vamos lá? Isso. Mais uma vez. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Um espírito pronto a obedecer. Então, quem pede para devolver é porque tinha algo que perdeu. Amém? E este salmo é um salmo de Davi. E ele está pedindo a Deus o quê? Senhor, devolve-me a alegria. Ele havia perdido a alegria. E ele pede, devolve-me a alegria. E mais o quê? Sustenta-me. Sustenta-me o quê? Com um espírito pronto para obedecer. Ele havia perdido a alegria e o que mais? A capacidade de obedecer. Amém? Repita comigo. Davi perdeu a alegria e a capacidade de obedecer. E nós ficamos assustados, irmãos. Quando eu comecei a estudar essa palavra, não sei se vai dar tempo de toda hoje, mas eu comecei a ficar assustado com a natureza humana. Porque a gente não está falando de um Zé Mané qualquer, não. Nós estamos falando de Davi. A quem Deus disse o quê? Quem se lembra? Achei um homem segundo... Ele era um homem segundo o coração de Deus. E Davi,
Este salmo, Salmo 51, é um salmo de confissão, é um salmo de exame de consciência. Depois que Davi foi alertado por Naamã, pelo profeta Naamã não, pelo profeta Natã, ele foi alertado do seu pecado. E vamos ver lá, abra lá, sem desmarcar aí, mas só para a gente fortalecer o cerne da mensagem. 2 Samuel, capítulo 12, lá no versículo de número 4. 2 Samuel. Amém? Acharam? 2 Samuel, capítulo 12, versículo 4. Vamos estudar, vamos aprender junto, vamos descobrir que tipo de pessoa nós somos. Vamos descobrir que tipo de natureza é a que nós temos. Versículo de número 4. Vamos ler junto para ter certeza que nós estamos lá? Vamos lá. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. E Natã diz para ele: você é esse homem. Isso me assusta. Que nós, conhecendo a Deus, sendo homens de Deus, sendo mulheres de Deus, o que foi? Não, mas essa aqui eu preciso dessa aqui, mas essa aqui é que está passando aí. Então, eu estou usando a versão internacional porque ela tem uma clareza aqui bem melhor. Eu aconselho a vocês, quando puderem, comprar uma versão internacional. Então, veja bem que a capacidade de Davi, nós não estamos falando aqui de Davi. Eu gosto de ler isso aqui, quando ele diz assim no versículo 7, quando Natã disse: você é esse homem. Presta atenção, Davi, você é esse tipo de homem. Davi, você é um homem, e homem age assim. Um homem de Deus. Um homem que era segundo o coração de Deus. Um homem que Deus usara e usava para tantas coisas. Este homem que tinha uma intimidade com Deus tamanha. Me assusta quando eu vejo que nós, na nossa natureza humana, nós podemos estar numa intimidade tremenda com Deus e de uma forma muito rápida a gente desabar e cometer um ato sem misericórdia. E isto sem perder a pose de crente. Porque Davi fez o que fez e ainda se colocou como um justiceiro de Deus. Está entendendo? Ele fez o que fez, mas ele não enxergava os seus atos como sendo atos passíveis de pecado diante do Senhor. Não, ele ainda se achou num direito de julgar essa causa e de ser um homem, de um instrumento de justiça de Deus. Não, este homem tem que morrer. Quando Natã diz: olha, você é esse homem. Nós somos uma bênção. Amém?
Somos homens e mulheres de Deus, amém? Mas nós somos esse tipo de homem. Nós somos esse tipo de pessoa. Nós temos essa natureza. Nós somos capazes de achar que nós estamos muito bem. E podemos até estar, não é só achar. Mas o que foi que Davi fez? Davi não foi para a guerra, como deveria ter ido. Ficou em casa e ele olhou e viu uma mulher e a desejou e se sentiu no direito de desejar. Isso é muito perigoso. Porque às vezes, como a gente vê hoje, peraí, eu sou crente, eu vou à igreja todo domingo, não falta um culto. Hoje o jogo da seleção, não, hoje eu mereço. O problema é quando a gente acha que merece. O problema é quando a gente acha que nós temos crédito. E a questão, primeira coisa, nós não merecemos nada. Segunda coisa, ao estarmos aqui, nós não estamos batendo um cartão de ponto no céu. Eu venho aqui não por uma mecânica ou por um sistema, eu venho aqui para ter um encontro com Deus. E quando eu acho que mereço, Davi, como Natã ilustrou na mensagem, ele tinha muitas esposas. Mas ele olhou e disse assim, mas eu quero aquela. Afinal de contas, eu sou o rei que Deus colocou nesse trono. Deus me levantou, Deus me ungiu. Olha, esse é um dos grandes perigos que nós temos. Não, Deus me salvou, Deus me tirou desse mundo, Deus me ungiu. E agora a gente acha que porque somos ungidos, podemos fazer o que a gente quer, o que a gente tem vontade. E nós cometemos certas coisas que a nossa consciência, ela resolve ser, não consciência, mas resolve ser conivência. E a gente abriga aquilo como se nada tivesse acontecendo. Como se fosse tudo bem, tudo normal. E Natan disse, você é esse homem. Volte lá para os Salmos. Volte lá para o Salmo 51. Então, quando ele diz, restitui ou devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto para obedecer ou um espírito voluntário, como esteja na sua versão, o que aconteceu? Que ele estava bem. Estava tudo bem. Ele pensava que ele estava vivo. Mas como ele mesmo viu, ele não estava. Estava morto. Ele havia morrido diante de Deus. E ele, quando foi, a palavra de Deus, quando veio a ele, abriu a sua consciência. E quando ele teve consciência dos seus atos, e ter consciência quer dizer se dar conta, ter ciência dos seus atos, da realidade, da verdade. A consciência é aquilo que nos conecta com a realidade. Gente, nós corremos esse perigo, todos nós aqui, eu e você, corremos perigo de agir inconscientemente e de ficarmos vivendo de uma forma inconsciente. E é por isso que a gente busca e vem aqui buscar a Deus constantemente, porque nós precisamos de Deus na nossa vida para que a palavra nos traga a consciência daquilo que na nossa vida ficou lá no inconsciente. A palavra de Deus despertou a consciência de Davi. E quando ele desperta, quando ele se dá conta, é verdade, eu sou esse homem, é verdade, eu fiz isso. Então, ele percebe uma coisa, que ele perdeu a capacidade de obedecer a Deus. E também perdeu a alegria.
Me impressiona saber que nós podemos perder a capacidade de obedecer a Deus estando aparentemente bem. Basta a gente querer fazer o que Deus não quer. Basta fazer o que Deus não quer. Basta desobedecer a Deus. E isso, nós perdemos a capacidade de obedecer a Deus. Abrimos mão, optamos em não obedecer a Deus. E aqui eu queria falar uma coisa para você. Nós oramos, nós buscamos, nós procuramos cultuar a Deus. E buscar em Deus. O que mais nós buscamos a Deus? O que mais nós devemos buscar em Deus? É que Deus nos dê capacidade de obedecermos a Ele. Que o Senhor nos sustente com um espírito de obediência. Porque às vezes nós queremos obedecer, mas não conseguimos. Lutamos contra a nossa natureza e não conseguimos. Mas ele diz aqui, esse salmo, o Salmo 51, ele é o salmo da confissão. Ele é o salmo do exame de consciência. Ele é o salmo que Davi expressa, e nós vemos, salmo de Davi é feito para o cantor maior, porque era aquele, o seu momento, o seu sentimento, o seu coração. A partir do momento que ele foi acordado, a palavra de Deus despertou a consciência dele, e ele teve a consciência, irmãos, nós temos que pedir a Deus que nos dê consciência dos nossos atos, que nos dê consciência do nosso viver, que nos dê consciência do que nós estamos sendo, vivendo, falando, porque nós podemos estar errando em alguma coisa, deixando uma lacuna, e isso pode estar nos trazendo consequências à nossa vida espiritual. E neste salmo nós vemos que ele lava a sua alma e ele pede, Senhor, eu não tenho mais alegria. Veja lá no versículo de número 1, como é que ele começa dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. O que ele diz? Vamos lá. Apaga as minhas transgressões. Mas você pode mudar a versão aí, né? Muda a versão aí para facilitar para mim, para também que os irmãos possam ver. Essa não é vi? Tá. Tem misericórdia, meu Deus, por tua grande compaixão. Apaga as minhas. Versículo 2. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me. Irmãos, o que tem sido trágico na vida das pessoas não é o pecado do adultério, não é o pecado da pornografia, não é o pecado, enfim. O que eu quero dizer, o trágico não é o pecado, o trágico é o quê? É quando a pessoa não tem a sua consciência desperta pela palavra de Deus, a ponto de ela ter aquela consciência e buscar Deus para lavar a sua alma, mas que, ao contrário disso, ela esconde no seu coração o pecado, porque não sabe o que fazer. Acredite nisso. Há pessoas que, depois de se verem dentro de uma transgressão diante de Deus, não sabem o que fazer. E aqui nós vemos que a confissão é o primeiro passo para o perdão, para a purificação. Então, nós vemos que o inimigo, ele tem usado, não é o pecado em si, mas é a culpa, o sentimento de culpa que fica no coração das pessoas, que as tortura, as envergonha diante de si mesmas e diante de Deus, e faz com que elas se afastem
do caminho do Senhor. Há pessoas que cometem um deslize, uma fraqueza, um pecado, e elas não conseguem se reerguerem, porque elas, na verdade, acham que todo mundo está olhando para ela, que todo mundo sabe, então ela fica muito envergonhada, então ela se sente mal e sai. Mas é porque a culpa está corroendo. A culpa é a corda que o diabo fica segurando. Mas quando a pessoa entra na presença de Deus, desse Deus perdoador, desse Deus amoroso, e essa pessoa então, com a sua consciência agora daquilo que é o errado, não é o que Deus quer na sua vida, então ela se coloca diante do Senhor, e aqui dizendo para Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, pelo teu amor, lava-me de toda a minha culpa. Ele não estava pedindo, lava-me do pecado. O pecado eu já me arrependi. Você está entendendo? Do pecado a pessoa se arrependeu. A partir do momento, esse homem é você. Meu Deus, o que eu fiz? Eu me arrependo do que eu fiz, mas agora ficou a culpa. A culpa fica corroendo. A culpa está lá na cama, enquanto não dorme. A culpa está lá enquanto a pessoa está andando, está lembrando. A culpa está corroendo. E Davi, ele pediu: Senhor, lava-me da minha culpa. E quando a gente fala de lavar, lavar é um processo. Lavar não é só jogar água. Lavar é lavar. Você joga água até limpar, até tirar. Às vezes é um processo. Eu lavo a minha alma da minha culpa, estou lavando. Às vezes nós estamos há algum tempo lavando a nossa alma da nossa culpa, até que nós nos vemos livres dela, pelo poder do sangue de Jesus. Mas ele diz: lava-me de toda a minha culpa e purifica. Olha só, a culpa tem que ser lavada e o pecado purificado. Por quê? É pelo poder do sangue de Jesus. Versículo 3, como é que diz? Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre. Não é assim a culpa, gente? O meu pecado está sempre diante de mim. O Senhor me perdoou, mas eu não consigo me esquecer. E, na verdade, o que sai é a culpa. Esquecer, a gente não esquece, e, aliás, não devemos nos esquecer. Porque quando a gente esquece, a gente perde a referência e perde o rumo. A gente precisa se lavar da culpa. Mas Davi está abrindo o seu coração. Davi está mostrando como é que é a alma de um homem segundo o coração de Deus. E Deus nos trouxe essa palavra para que eu e você possamos ter isso como referência e entender que esse é o processo e entender que esse que está aqui é um homem como Davi e que precisa da misericórdia do Senhor. Lava-me de toda a minha culpa. Versículo 3. Pois eu mesmo reconheço. Importante, irmãos, é nós reconhecermos as nossas falhas, reconhecermos as nossas eficiências. É você mesmo olhar para dentro de você e não se desculpar. É você olhar para dentro de você mesmo e não ser conivente. É você olhar para dentro de você e não ser passivo diante daquilo que você dentro de você. Você não, eu estou errado. Não procurar argumentos para si mesmo. Não procurar justificativas. E dizer, não, eu estou errado e ponto final, acabou. Eu tenho que consertar isso. Eu tenho que mudar isso na minha vida. Para que Deus possa habitar na minha vida.
Quando Davi pediu, devolve-me a alegria, Senhor, eu não sinto mais a sua presença. E você sabe de uma coisa? Há muitos crentes que não sentem mais a presença de Deus. E não se dão conta, não têm consciência da importância disso. Mas eu continuo crente, eu continuo. Irmãos, e quando vier o vento forte, e quando vem a luta, eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Versículo 4. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em me condenar. Eu acho, eu creio e penso que é por causa dessa consciência que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele não era um homem segundo o coração de Deus porque ele era um homem perfeito. Ele não era um homem segundo o coração de Deus porque era um homem que não tinha ou tinha poucas falhas. Não. Eu creio que ele era um homem segundo o coração de Deus porque ele tinha esse tipo de coração. Um coração quebrantado. Um homem que falhava, mas também tinha uma alma pronta para se arrepender, para confessar e para se quebrantar na presença do Senhor. Amém? É muito lindo isso que ele diz. Contra ti, só contra ti. Só contra ti. Porque às vezes, no plano humano, pode não parecer pecado. Porque, em termos da época de reino, de poder, de autoridade, um rei podia ter o que ele quisesse. E dentro dessa esfera, ninguém ia dizer que isso era pecado. Mas a questão é que ele não estava preocupado no relacionamento com as pessoas, mas no relacionamento com Deus. Isso pode ser normal em outros reinos, isso pode ser normal a outros reis, isso pode ser normal a outros crentes, mas a mim, você diga, não. Eu pequei contra Deus, sim. Eu falhei com Deus, sim. Ter essa visão de Deus, ter essa nitidez, irmãos, é o que nós precisamos, ter essa revelação de Deus, e podemos saber, não, olha, ninguém precisa me dizer, olha só, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, irmãos, ninguém precisa me dizer nada, eu sei que eu pequei contra Deus, ninguém precisa me explicar nada, não. Eu hoje tenho a consciência, eu sou consciente que eu pequei contra Deus. Amém? Versículo 5. Vamos lá, o que diz? Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu minha mãe. Ou seja, ele não era pecador quando bebê, mas ele estava dizendo, o homem ele já nasce trazendo essa natureza em si, está na natureza. Em outras palavras, ele está dizendo, ó, o culpado disso tudo, porque, às vezes, o homem tenta inverter a história. Não, eu também vi porque ela estava tomando banho de janela aberta. Não se toma banho de janela aberta. E também não se olha para a casa do vizinho. Mas se você olhou, e se a janela estava aberta e você viu, olhou, tira o olho. Mas se você olha e... Mas isso é um pecado. Não sei quem foi que me contou essa bobagem, né? Esse dia alguém me contou, né? Do irmão que está na banca de revista, olhando aquelas revistas, né? Indecentes que tem na banca, né? Aí o outro irmão chegou e falou, irmão, olhando... Não, olhando não, eu estou aqui repreendendo tudo isso.
Olhando não, eu estou repreendendo. Tira o olho, vai para casa, repreende em casa. Se você não pode apagar o fogo, não acende, né? Então, irmãos, olha só. Eu sei que eu sou pecador, o culpado de tudo sou eu. Nós temos o hábito de botar a culpa em alguém. De culpar alguém, de culpar alguma coisa, de culpar uma situação. Bem, ó, eu errei. Eu não devia estar andando lá no terraço naquela hora. Mas também a gente bota a culpa. Mas, irmãos, as atitudes que nós temos, quem é o responsável? Então, não importa. Nós somos o culpado, né? Eu e você somos o culpado. Então, versículo, vamos andar por causa do tempo. Versículo 6. O que é que diz? Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas sabedoria. O que ele estava dizendo? Eu sei que Deus quer de nós sinceridade, verdade, clareza. Irmãos, Deus quer de nós sinceridade. Não adianta a gente ir com jeitinho, com conversa com Deus. Deus quer sinceridade. Davi mostra um coração segundo um coração que Deus quer que o homem tenha, vamos dizer assim. E esse coração era um coração sincero. A verdade é essa. Qual é a verdade? A nossa consciência nos leva a ver. E nós temos que ter coerência com a nossa consciência, dizer, não, olha, eu errei, e eu sei que Deus quer sinceridade. E quanto mais eu for sincero, e quanto antes eu falar e colocar tudo isso diante de Deus, mais rápido eu vou me livrar dessa questão. Versículo de número 7. Purifica-me com isopo. O que é isopo? Era uma planta daquela época que fazia um molhozinho, vamos lá, como se fosse um molhozinho de coentro, bem lembrado, de coentro que você, então, usava aquilo para aspergir, como se fosse um pincel, né? Então, o que ele diz aqui? Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me. Ele tinha consciência. Quando a gente é alcançado pela palavra, a gente, aí sobressai o quê? Aí vem o que a gente é, o que a gente sabe. Agora, para a gente ter consciência, a ciência, nós precisamos saber. E Deus quer que nós tenhamos sabedoria. Deus nos dá sabedoria quando nós buscamos e pedimos sabedoria a Deus. Amém? E quanto mais sabedoria, mais consciência nós vamos ter. Então, nós vemos que aqui ele diz, purifica-me e eu serei. Ele tinha consciência que quando Deus age na vida do homem, que quando Deus trabalha, o homem não tem condição. Gente, se nós tentarmos, não, peraí, a gente tenta se justificar, justificativa não limpa, não tira impureza, mas quando a gente abre o coração verdadeiramente para Deus, Ele lava, Ele purifica, e quando Ele lava, e quando Ele purifica, fica limpo mesmo. Amém? Continuando. Faze-me ouvir de novo. Faze-me ouvir de novo. Eu quero ouvir de novo alegria, júbilo. E os ossos que esmagaste? Deus, às vezes, quebra os nossos ossos para nos abençoar. E Ele diz, faze-me ouvir de novo, e júbilo e alegria. E os ossos que esmagastes exultarão. Amém? Esconde, versículo 9, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Agora, tudo isso ele diz, coloca diante de Deus, para ele pedir o que ele quer, que vai chegar no versículo 12, quando ele pede a Deus para que Deus devolva a ele alegria e capacidade de obedecer, que é o que está aqui no versículo 10. Vamos lá, o que diz?
Cria em mim, ó Deus, um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável ou inabalável. A gente vê muita gente pedindo isso em oração. Senhor, me dá um coração novo. Tira esse coração ruim. Tira esse coração de pedra. Não é? A gente generaliza. A gente faz um pacote. Deus, eu te dou esse pacote, tu me dá um pacote aí. Mas quando nós queremos um coração novo, Deus quer que você entregue o seu coração velho todinho na mão dele. Que você desaloje do seu coração todas essas coisas que entulham a sua alma e que impede que você viva dentro do gozo e da alegria que há na presença do nosso Senhor. Amém? Então, cria em mim, ó Deus. Às vezes, como eu disse, a gente ouve, Senhor, me dá um coração, coloca aqui um coração. A pessoa quer um transplante no horário do culto. No horário da oração, ela quer um transplante. Mas aqui não fala de transplante, fala de criar. Criar. Não é chegar lá, pum, mas é você começar a desenvolver dentro de você um coração diferente. Um coração novo. É você dizer, está nascendo em mim um coração novo. Está nascendo em mim uma pessoa nova. Cria em mim, ó Deus. Repita comigo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus. Ele pede para que Deus faça. Irmãos, ele pede para Deus criar nele, desenvolver um novo coração. Porque a gente vê que ele se apossou do seu coração e fez o que quis e deu a que ele quis o seu coração. E ele viu o que ele fez com aquele coração. E agora ele entende que ele precisa se desfazer daquele ser que havia dentro dele para dar lugar ao novo de Deus. Ao novo de Deus. Amém? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração limpo, isento dessas coisas, e renova dentro de mim um espírito estável, inabalável. Continuando, versículo 11. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim teu espírito. Não tira de mim. Ele sabia o que dizia para Deus, irmãos. Sabe, eu acho que a gente tem que ler muito isso aqui para a gente aprender o que dizer para Deus. Porque a própria palavra de Deus, pedis e não recebeis, porque pede. Davi sabia pedir. E não é porque ele era bom em pedir, é porque ele era verdadeiro e sincero na sua alma. E a palavra de Deus diz, versículo 12, como é que diz? Devolve-me a alegria da sua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Versículo 13. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores... Olha a consciência. Volto a dizer a consciência. Ele diz, Senhor, olha, renova em mim a alegria e um espírito pronto a obedecer, que aí então eu vou ensinar os transgressores a andar nos seus caminhos. Para você ensinar, você tem que saber obedecer. Para você ensinar pessoas, para você falar para as pessoas, você tem que aprender a obedecer. E eu pergunto a você aqui, será que Deus respondeu a essa oração
Os salmos eram orações cantadas. Será que Deus respondeu à oração de Davi? O que vocês acham? Respondeu ou não? Sim. E como é que a gente pode ter certeza disso? Como é que a gente pode ter certeza que tudo isso que ele pediu, Deus ouviu e respondeu? Abra no Salmo 32. Vamos ficar de pé, porque nós vamos ler esse salmo de pé. Vou até ler agora na outra versão aqui, que é para poder ficar junto com você. Agora você botou na tela, né? Tá bom. O Salmo 32, olha para mim aqui um instantinho. O Salmo 32 foi o salmo que Davi... O Salmo 51 foi o salmo que Davi fez quando ele foi tocado pela palavra do profeta que descortinou no coração dele o pecado dele. O Salmo 32 foi o salmo que ele fez quando ele alcançou de Deus aquilo que ele pediu no Salmo 51. Então, vamos ler o que ele disse no Salmo 32. Veja como é que é a resposta de Deus. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribuiu culpa, em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava tanto de gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não enchi as minhas culpas, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás nas angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho em que deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege a quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que salmo gostoso, que palavra gostosa. Faça isso. Leia o Salmo 51 e leia depois o Salmo 52. Medite no 51 e depois recite em voz alta o 32. Porque o nosso Deus é o Deus que ele se move diante de um coração confesso, perdoa, purifica e abençoa para a glória do seu nome. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças. Curve a sua cabeça. Coloque a mão no seu coração. Talvez Deus tenha falado algumas outras coisas a você, particularmente a sua vida. Guarde isso, para que você possa submeter isso em oração ao Senhor. Abre os seus lábios, ore a Deus, peça a Deus nesse momento
que esta palavra se amplie no seu coração e na sua vida. Deus e Pai, é no nome santo de Jesus que nós nos colocamos diante de Ti nesse momento. E Pai, maravilhados com o poder e com o sobrenatural da Tua palavra. Palavras lidas, mas que saltam diante dos nossos corações e ministram as nossas almas, operando com poder e muita autoridade. Senhor, abençoa-nos nesta noite. Continua falando as nossas vidas, através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo. Ó Deus, que possamos, ó Deus, nos aprofundarmos mais e mais em Ti e na Tua presença, e possamos desfrutar, ó Deus, de todo o Teu cuidado, de todo o Teu amor, de toda a Tua bondade. Perdoa-nos, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus, a ter um coração, ó Deus, inclinado a Te obedecer. Um coração, ó Deus, que recebe de volta a alegria da salvação, a alegria do Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. Portanto, meu Pai, que esta semana seja uma semana de bênçãos na vida de cada um dos Teus filhos. Leva-os a todos em paz e segurança aos seus lares, e que a graça, a maravilhosa graça, a paz do Senhor seja em cada coração, e que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Deus abençoe, boa semana.